Olá, esse é o Devocional Graça e Paz da Igreja Presbiteriana em Humberto de Campos e nós estaremos dando continuidade às reflexões de Provérbios. Hoje estaremos refletindo no capítulo 6 e capítulo 7 de Provérbios. No capítulo 6 nós queremos extrair 3 ensinamentos que esse capítulo nos apresenta. O primeiro é sobre o ser fiador, que está do versículo 1 ao versículo 5. Nós queremos esclarecer que o ser fiador não diz respeito a questão da pessoa que tem necessidades. Então, ajudar o necessitado é uma ordem de Deus, ajudar os pobres é uma ordem de Deus para nós, ajudar o próximo. Então, ajudar o necessitado é você perceber que ele tem alguma necessidade, você vai lá e ajuda, mas não espere que ele o retribua. O ser fiador é você assumir responsabilidade de pessoas que às vezes fazem os seus compromissos além daquilo que ele pode resolver ou daquilo que ele pode desenvolver. Então a palavra de Deus nos alerta quanto a assumirmos responsabilidade de outra pessoa, não no sentido de ajudá-lo na sua necessidade, mas de assumir a responsabilidade dessas pessoas que muitas vezes não honram com seus compromissos. No versículo 1 diz: Filho meu, se ficaste por fiador do teu próximo, se te empenhaste ao estranho. O 2 diz: Estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da sua boca. Então é o que a palavra de Deus vem nos alertar em relação a ser fiador de outra pessoa. E o segundo ensinamento é sobre o trabalho. A Bíblia nos alerta ou nos ordena que nós temos que trabalhar. O trabalho é uma ordem de Deus. Lá no Decálogo afirma que 6 dias trabalharás. Então é uma ordem de Deus o trabalho. E a Bíblia nos alerta a trabalhar e a não sermos preguiçosos. Olha só o que o versículo 6 diz. Vai ter com a formiga o preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. O versículo 9 diz: Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Então, nós precisamos trabalhar para trazer o sustento material para a nossa família, as necessidades básicas. Nossa família precisa, nós precisamos trabalhar para que consigamos isso de maneira justa, não de maneira injusta. O terceiro ensinamento é sobre não se envolver com pessoas más, com pessoas que não temem a Deus e que não observam seus mandamentos, que vivem de acordo com as suas próprias vontades e que maquinam o mal. O versículo 12 diz: O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. E aí nós vemos a partir do versículo 16 que a palavra de Deus apresenta algumas coisas que são procedimentos desse homem de Belial, que é o homem mau, que nós já referimos quem ele é. Do versículo 16 até o versículo 19 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a alma abomina. Então as 6 coisas são o olhar altivo, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Essas são as 6. E a 7ª que o Senhor abomina é o que semeia contendas entre irmãos. O maior mandamento da palavra de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando semeamos contenda entre os irmãos, nós estamos desobedecendo o principal dos mandamentos, ou a sintetização do mandamento, que todos os mandamentos se resumem em um único mandamento dividido nesses 2 fatores: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Do versículo 20 ao 35 do capítulo 6 faz referência mais uma vez à mulher adúltera. E nós vamos ligar com o capítulo 7, porque todo o capítulo 7 se refere também à mulher adúltera. E nós vamos ver muitas vezes no livro de Provérbios essa relação à mulher adúltera, e nós cremos que porque a mulher adúltera era um pecado que Salomão certamente deveria ser assediado por esse pecado, porque ele faz muita referência, e como ele tinha muito envolvimento com muitas mulheres, a Bíblia relata isso, certamente ele era assediado por outras mulheres casadas. Contudo, nós queremos mais uma vez colocarmos aqui que a mulher adúltera nós podemos compará-la com qualquer pecado. Porque assim como ela vai, assedia, se apresenta como algo bom, como algo que traz prazer, o pecado também se apresenta dessa forma. Então, seja qual for o seu pecado, se for o adultério, seja homem ou mulher ou jovem,
se for a mentira, se for o amor ao dinheiro, a ganância por fama, por poder, o falar mal dos outros, seja qual for o seu pecado, ele vai lhe afastar de Deus e vai lhe causar morte espiritual. E é isso que os versículos 20 e 21 e de 1 a 3 nos ensina como nos livrar do pecado. O versículo 20 e 21 diz: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. O versículo 1 do capítulo 7 até o 3 diz: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. E aí, do versículo 5 até o versículo... o versículo 5 mesmo diz: para que te guardem da mulher alheia e da estranha que lisonjeia com palavras. Então, a palavra de Deus diz que para o filho guardar o mandamento do pai e não deixar a instrução da mãe, colocar no pescoço e andar com ela em todo tempo, está fazendo referência aqui, está mostrando aqui que os pais são agentes de Deus aqui na terra. Lá em Deuteronômio capítulo 6, Deus ordena aos pais que ensinem seus filhos a guardar os mandamentos dele em todo tempo. Lá em Deuteronômio diz: ensina os teus filhos esses mandamentos que hoje te dou, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, ou seja, em todo o tempo da vida do filho. Os pais devem diligentemente ensiná-los a guardar os mandamentos de Deus. Dessa forma, os pais são bocas de Deus na sua família para os seus filhos. E esse mandamento, a palavra de Deus diz que quando caminhares ele guiará, quando deitar ele guardará, quando acordar ele falará contigo, versículo 22 do capítulo 6. E no capítulo 7 diz que ele vai livrar ele da mulher adúltera, assim como também ele vai nos livrar de qualquer pecado que nos assedia. E se nós não guardarmos esses mandamentos, a palavra de Deus diz que o destino, o futuro é a morte. No versículo 22 em diante diz: e ele no instante a segue como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Então o pecado ele nos separa de Deus, ele causa morte espiritual. E quando nós não guardamos os mandamentos de Deus, isso acontece repentinamente conosco. O versículo 7 diz: vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo. O 8 diz que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. Aí o 10 diz: e eis que a mulher lhe sai ao encontro e o atrai. Então é isso que acontece também. O simples aqui, como nós falamos na reflexão do capítulo 1, não é a pessoa humilde ou a pessoa de caráter simples, mas é a pessoa que não sabe discernir entre o certo e o errado, a pessoa que carece do juízo de Deus. Então o ser humano quando anda distante dos mandamentos de Deus, quando não conhece esse mandamento, quando não guarda no coração, ele vai ser atraído pelo pecado. E o pecado vai lhe causar morte espiritual. Então, se você quer ter uma vida de santidade, uma vida de paz, uma vida de felicidade aqui na terra e uma vida eterna, quando Deus nos chamar para a eternidade, a primeira coisa que tem que fazer é, como nós aprendemos em Provérbios, temer a Deus. E depois, com o temor a Deus, você vai ouvir, você vai guardar e você vai viver o mandamento de Deus. Então, dessa forma, nós seremos livres do pecado e viveremos de maneira que agrada a Deus. Teremos uma vida de santidade, de paz aqui na terra. Que Deus nos abençoe.